Cristo na escola de oração. Esse livro aí que nós estamos estudando. E eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo no texto de Mateus. Está aí na tela, pus aí na tela, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Semana passada nós estudamos um pouquinho sobre o Senhor nos ensinando a orar, né? O Senhor mostrando os caminhos, ao qual devemos seguir a respeito da oração. E a partir daí, então, Ele vai nos dar vários passos. Nós vamos ver alguns passos que o autor do livro nos dá, vai desenrolar, até que chegamos ao pleno conhecimento, eu não sei, mas até que nós chegamos a um momento onde nós pelo menos saibamos a que caminho tomar quando orarmos, né? Então os discípulos, eles caminharam com Jesus e viram em Jesus um modelo para a oração. Viram em Jesus uma pessoa, um exemplo de vida de oração. E viram em Jesus Jesus nos ensinando, Jesus trazendo Deus, o Pai, para perto de nós, num relacionamento pai e filho. Lembra que para o judeu, Deus está lá no seu monte, no céu, guardado, lá bonitinho. Era um Deus que até falava com o povo, alguns momentos falava com o povo, alguns momentos se relacionava com o povo, mas voltava aos céus. E Jesus, ele vem mudando esse pensamento, Jesus vem mudando esse paradigma dizendo que Deus não é apenas o Deus Rei que está lá no céu reinando, majestoso em sua soberania, em sua divindade, mas ao mesmo tempo Ele também é o nosso Pai, que está conosco aqui se relacionando, querendo se relacionar conosco. E em seguida nós estudamos também que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aprendemos um pouco também sobre esse tema e entendemos que quem é o adorador em espírito e em verdade? É aquele que adora a Deus através de Cristo. É aquele que adora a Deus, que conhece o Filho de Deus, que conhece a pessoa de Jesus Cristo, que já passou por Jesus, que passou pela cruz, que tomou banho no sangue do Cordeiro. Esse é o verdadeiro adorador, que adora ao Pai com sinceridade, com seriedade, mas adora ao Pai pelo Filho. Porque sem o Filho nós não conseguimos adorar ao Senhor. Então nós vamos continuar hoje com mais dois ou três tópicos. E o primeiro tópico desta noite é orar em secreto, a sós com Deus. Jesus nos explicou sobre o reino de Deus, suas leis, sua vida. Explicou que Deus não é apenas rei, mas é um pai. Deus é pai, Ele quer se relacionar conosco, né? E Ele não apenas dá tudo para os seus filhos, mas Ele é tudo para os seus filhos. Olha que coisa interessante. Ele não apenas nos dá tudo, mas Ele é tudo. E por que Ele nos dá tudo? Porque Ele sabe o que precisamos. E por isso Ele vai nos dar o que precisamos, né? Então é importante nós entendermos que somente no conhecimento dEle e no relacionamento com Ele que nós vamos ter a bem-aventurança. Nós aprendemos na semana passada que em Samaria a adoração não está mais limitada a tempo e lugar, que a adoração verdadeira, a adoração espiritual é algo que transcende, que não tem como ficar numa caixinha, né? É algo que foge, né? Um espaço que Deus está em todo o espaço.
Deus está em todo o lugar. Deus não está somente lá em Itaquera, somente lá em Carapicuíba, somente em Barueri, somente no Rochedale, só no Jabaquara. Não. Deus está aonde nós estivermos. E é por isso que nós aprendemos e vamos continuar aprendendo a oração sem cessar, que Paulo vai falar. Orai sem cessar. Uma vida de constante oração. Porque eu posso estar o tempo todo conectado com o Senhor. Mas André, eu preciso trabalhar, eu preciso cozinhar, eu preciso cuidar dos filhos, eu preciso pôr as crianças na escola. Como que eu vou fazer isso? Ficar orando 24 horas, preciso comer, preciso tomar banho. Não dá para eu ficar o tempo todo orando. Não dá para eu ficar 24 horas do meu dia de joelhos dobrados, orando. Irmãos, bom que fosse assim. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer 24 horas em sintonia com o Pai. 24 horas em total dependência com o Pai, total dependência do Senhor. Lembra que falamos que a adoração é uma oração de louvor e elogios a Deus? Hoje eu estava lá onde eu faço capelania, no residencial alemão, e hoje pela manhã estava um sol, um dia lindo, maravilhoso, e a gente ficou contemplando lá o lago com flores, com coisas tão bonitas que Deus nos deu de presente ali hoje, para olharmos aquilo, ver os peixinhos ali, os macaquinhos todos felizes, hoje que tinha sol. E não tem como olhar para aquilo e não louvar ao Senhor. E não orar dando graças, dando glória, bendizer o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Porém, agora nós vamos estudar um ponto onde Jesus nos ensina também a termos um lugar reservado para termos um encontro com Ele. E aí Jesus chama isso de um lugar secreto. Esse espaço pode ser em qualquer lugar. Este espaço, esse lugar secreto, tem que ser de um tempo tranquilo, um tempo de qualidade, para que nós possamos falar ao Senhor e ouvir o que Ele tem para nos falar. Um lugar preparado para adorar ao Senhor. Lembre-se que quando nós oramos, nós glorificamos a Deus. A oração glorifica a Deus. A oração genuína glorifica o Pai. Então a primeira coisa quando nós vamos para o lugar secreto, para o quarto de oração, a primeira coisa no quarto de oração eu preciso encontrar-me com o Pai. Eu lembro agora daquele filme Quarto de Guerra, Quarto de Oração, Quarto de Guerra. Um quartinho. Eu assisti esse filme, mas eu não lembro o enredo. Eu não lembro. Eu fiquei o dia inteiro pensando aqui, mas eu não lembro o enredo da história. Eu sei que era um lugar de oração. E eu lembro que em algum momento, acho que a senhora está para vender a casa. E uma pessoa que vai olhar a casa, ele passa pelo quartinho de oração, não é isso? Vocês que assistiram aí? Ele entra no quarto, se eu não me engano. E ele começa a sentir assim, impregnada a presença de Deus naquele lugar, que ele olha assim, né? Eu lembro dessa fala, alguém orava aqui. Ele fala isso. Esse é o nosso quarto de guerra. Esse é o nosso cantinho secreto. Nesse lugar, quando nós paramos e nos desligamos de toda a agitação do mundo, de todos os problemas, por maiores que sejam, e ali nós nos despimos, nós nos abrimos diante do Senhor. E é interessante que no quarto, quando Jesus fala, ora em secreto, Ele está falando justamente para você sair da agitação e se abrir com Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente fica naquela coisa, né? Mas Deus já sabe tudo que eu estou passando. Deus sabe de tudo, para que eu vou falar? Para que eu vou orar? Se Ele já sabe o que eu estou passando. Irmãos, a sua oração, a minha oração, é adoração, chega aos céus como um incenso suave. A nossa oração agrada ao Senhor, e Ele gosta de ouvir o que está clamando em nosso coração, o que está doendo, o que está ardendo, o que está nos afligindo, para que Ele possa entrar com providência. Em nossa oração a Deus, enquanto nos ocuparmos com os nossos próprios pensamentos e exercícios, não encontraremos aquele que é Espírito, o invisível. Se nós chegarmos, tá bom, já que temos
procurar esse lugar, esse cantinho. Vou fazer um cantinho lá, escondido no quarto. Vou ter um tempo meu, só eu e Deus. Mas uma coisa que não for verdadeira, que não faça sentido para você, você não vai se encontrar com Deus ali. Vai ser tempo perdido. Quando Jesus está falando, tenha um lugar onde você encontre com o Pai, a sós, é para que você realmente possa chegar em um determinado lugar, dentro de sua casa, não está aquele momento que você tira, sei lá, meia hora do seu dia, para não fazer nada, apenas para se colocar diante do Senhor, apenas para se encontrar com Ele. É isso que Jesus está falando. Separe um tempo do seu dia para ter um encontro com Ele. Só você e Deus. Não pode haver segredinhos, não pode haver desculpa. Se rasgue diante do Senhor, porque Ele nos responderá. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. A gente precisa apenas aprender como orar, aprender como pedir. E nós vamos falar um pouquinho mais nisso. Somos ensinados nós somos ensinados que a nossa busca do segredo da oração eficaz nos faz lembrar que Ele está no quarto secreto, onde ficamos a sós com o Pai. Ele nos ensinará no quarto secreto. O Senhor vai nos ensinar a orar corretamente. E por que Ele vai nos ensinar a orar corretamente? Porque nós vamos entender que nós precisamos orar de acordo com a sua palavra. Os cristãos muitas vezes reclamam que a oração individual não é o que deveria ser. Sentem-se fracos e pecadores, com o coração frio e pesado, como se tivessem tão pouco para orar, e naquele pouco nenhuma fé ou alegria. Estão tão desencorajados e impedidos de orar, porque pensam que não podem ir ao Pai como deveriam ou como desejariam. Às vezes nós esquecemos que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele tem prazer em se relacionar conosco. Deus tem prazer que nós dependamos totalmente e em tudo dEle, tão somente dEle. Ele não está lá em cima zangado ou de cara feia, escolhendo a quem atender ou qual tipo de oração atender. Ele ouve e responde todas as orações. O que acontece é que nós muitas vezes não entendemos, não enxergamos ou não temos a experiência da resposta da nossa oração e achamos então que estamos esquecidos, que Deus nos deixou, nos abandonou. Às vezes o não de Deus nos deixa tristes, revoltados, revoltosos, até o ponto de alguns até rejeitarem o relacionamento com Deus, não entendendo que até a negativa de Deus é algo bom para as nossas vidas, é algo bom, porque Deus Ele está olhando lá na frente. Enquanto nós estamos olhando o aqui e agora, Deus já está vendo lá na frente. Então Ele sabe das nossas necessidades. O Pai que está em secreto, este Pai nos espera quando pararmos, nos desligarmos de tudo, para termos esse encontro com Ele, esse bate-papo com Ele, essa conversa com Ele. Irmãos, isso funciona. Na época que eu fazia seminário, eu acho que no meu último ano de seminário, eu tinha um professor, Teologia da Espiritualidade. Ele costumava, e eu até tentei fazer isso, mas eu não consegui não. Ele costumava, de vez em quando, ele se retirava para um mosteiro. Poxa vida, é um lugar de monge, de padre, essas coisas. Por quê? Porque lá, eu não sei onde que é esse mosteiro que ele ia, mas era o local onde, o que ele fazia? Ele chegava lá e reservava, não sei se alugava um quartinho, alguma coisa assim, e se desligava literalmente do mundo por uma semana. Ali ele tinha um momento de buscar a Deus e estudar a Bíblia. Então ele ficava tipo uma semana só orando e lendo a Bíblia. Não tinha acesso à internet, não tinha acesso a jornal, não tinha acesso à TV, não tinha acesso a nada. Era das 5 da manhã à meia-noite, orando e lendo a Bíblia. Tinha um momento do café, né, das refeições e tal. O restante do tempo era buscando a Deus. Irmãos, quem dera nós pudéssemos ter esse cantinho. Quem dera nós pudéssemos ter esse tempo para nos encontrarmos com Deus. Ele sempre vai estar nos esperando. Ele sempre vai querer
ter esse papo com a gente. Não pense no pouco que Deus tem para oferecer. Não pense no pouco que nós temos para oferecer a Deus. Mas vamos pensar no que Ele tem para nos dar. Irmãos, e quando eu estou falando, pense no que Ele tem para nos dar, eu não estou falando de riquezas aqui na terra, não. Eu não estou falando de ser cabeça e não cauda. Que mais? Eu não estou falando de que a gente tem que desfrutar o melhor da terra. Não, não é isso que eu estou falando, não. Deus tem o melhor para nós aqui nesta vida. Por quê? Porque o melhor que Ele tinha para dar, Ele já nos deu, Jesus Cristo. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele e sabemos que somos filhos de Deus agora, a nossa vida começa a melhorar. Poxa, mas eu estou em crise financeira, eu estou com problema ali, problema aqui. Irmãos, isso faz parte da nossa caminhada aqui na terra, infelizmente. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas vamos lá, a gente já não tem falado disso? O que era caloteiro aceitou Jesus, já não é mais caloteiro. O que era beberrão, né, que bebia, enchia a cara, parou de beber. Conheceu Jesus, parou de beber. O que roubava, o que era corrupto nos negócios, parou de ser corrupto. O que recebia propina, aceitou Jesus, parou de receber propina. O que batia na esposa, parou de bater na esposa. O que batia no marido, parou de bater no marido. E assim vai. O jovem, a jovem que colava na prova lá na escola, já não faz mais isso. Vai estudar. Olha só que coisa interessante. Então assim, isso é o melhor que Deus tem para nós. Aqui. Claro que o dinheiro faz parte, ter o carro faz parte, ter uma boa casa, casa na praia, essas coisas. Tudo faz parte. Desde que isso não nos roube da presença do Senhor, né? É melhor a gente chegar no céu faltando um braço, faltando alguma coisa, não é isso? Do que com tudo isso irmos para o inferno. Então é isso que eu quero dizer quando nós precisamos ver o que Ele tem para nos dar. Uma vida com Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida aqui na terra, ainda que tenhamos todas essas dificuldades. Fora o fato de, no lugar secreto, a sós com Deus, pensa no privilégio que nós temos de estarmos com o próprio Deus. Gente, que privilégio fantástico, maravilhoso, que é de podermos nos relacionar com Deus, de falar e de ouvir. Muitas vezes nós vamos parar o nosso tempo de oração, parar a agitação e falar assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí você vai parar para orar, você não sai nada, não tem o que falar, não entre em desespero. Acalme-se e deixa que Deus fale com você. É gostoso sentirmos esta presença. Jesus nos garante, nos assegura que a oração secreta não pode ser infrutífera. Olha só, para confirmar ainda mais essa fé no amor paterno de Deus, Cristo faz uma declaração. Ele diz assim, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que o peça. Olha aí, espera aí. Se Deus sabe, para que eu vou pedir? Acabamos de falar isso. Porque Deus quer ouvir da nossa boca. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu dependo de Ti. Pai, eu estou com uma situação aqui que eu não sei por onde começar a resolver. Eu não sei nem como resolver. O que Ele vai falar? Deixa isso comigo que eu resolvo. O problema é a gente entregar. Já pararam para pensar nisso? Que existem coisas que, mesmo problemas, mesmo dificuldades, nós não queremos entregar isso para Deus. A gente é tão orgulhoso que até as coisas ruins a gente quer segurar. Até as encrencas a gente quer segurar. A gente quer que Deus resolve. Mas a gente não entrega tudo para Ele, né? A gente fica segurando, dando uma mãozinha para Deus. E aí não vai rolar. Agora, veja bem. À medida que adquirirmos um discernimento mais profundo do que realmente é a oração, essa verdade ajudará e muito a fortalecer a nossa fé. Olha isso. À medida que adquirirmos um discernimento mais profundo, a partir do momento que realmente nós soubermos o que é oração, entendermos o que é oração e usarmos esta arma, esta ferramenta, a oração é o que Deus nos deixou, é uma arma poderosíssima. Quando nós aprendermos a usar, a desfrutar
da oração, não tenha dúvida que a nossa fé será fortalecida. Porque quando nós começarmos a ver as respostas de oração, quando nós começarmos a ver os milagres acontecendo, é impossível que a nossa fé não aumente. Mas, independente de vermos ou não a nossa resposta de oração, nós precisamos exercitar a nossa fé através da oração. Nós não podemos parar em tempo algum esta situação. Que mais? Uma vez que já fomos conduzidos pelo Espírito Santo, temos a certeza de que a nossa petição é de fato de acordo com a palavra para a glória de Deus. Jesus disse, meu Pai sabe que eu preciso disso e devo ter isso. E se houver qualquer demora na resposta, essa verdade nos ensinará a afirmar em tranquila perseverança, Pai, Tu bem sabes que eu preciso disso. Deus se agrada, mesmo sabendo das nossas necessidades. Ele quer ouvir a nossa voz. Nós vemos que Jesus nos ensinou os discípulos e nos ensina através do modelo, através do exemplo. E nós vemos lá em Mateus 14, será que eu pus aqui? Pus. Olha o que o texto diz. Logo em seguida, aí é Jesus falando ainda desse tempo a sós com Deus. A sós com Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Olha que interessante, ele subiu. Ele sobe, ele se isola para orar. Por quê? O próprio Jesus, lembrem-se que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. A sua parte homem, ele também tinha a necessidade de orar. Ele tinha a necessidade do relacionamento com o Pai. Por isso que quando ele fala, retire-se também de vez em quando, vá a um cantinho secreto a sós com ele, para você se relacionar com ele. É gostoso aqui, nós temos um momento nosso de adoração comunitária, de oração comunitária, juntos aqui, compartilhar, Agora está fácil, WhatsApp, manda no grupo lá, um monte de gente já recebe, preciso de oração por isso, por aquilo, está muito fácil. É bom isso daí, é saudável, é bíblico, esse ajuntamento aqui. Mas também é bíblico, e uma ordem de Jesus, olha, tenha o seu tempo a sós com Ele, para que Ele também saiba das suas necessidades, para que você também desfrute individualmente da presença dEle. Porque isso glorifica a sua oração, glorifica a Deus. E a sua oração, os seus pedidos, a sua súplica, deve ser para glorificar o nome do Senhor. Então, quando Jesus também, ele tem os seus momentos, e foram vários momentos que ele teve a sós com Deus, onde ele se afasta dos discípulos, onde ele se afasta da multidão, para ter um momento a sós com Deus. Passar um tempo a sós com Deus tem um significado importantíssimo na vida do cristão. Muitos, por estarem ocupados, não têm tempo sequer para ficar em silêncio na presença de Deus. Em toda a Bíblia encontram-se exemplos de pessoas que ficaram a sós com Deus em oração e venceram as batalhas. Jesus ficava o dia todo cercado por multidões e pelos discípulos. Apesar de ser o Filho de Deus, ele veio ao mundo como homem e, como tal, precisava de tempo para ficar a sós com Deus. É bonito o texto aqui em Sofonias 3,17 que diz assim, o cristão não deve nunca estar sozinho, mas na presença de Deus sempre. Se ele acha difícil dedicar tempo ao seu relacionamento com o Altíssimo, deve saber que o Pai Celestial deseja passar tempo com seus filhos. Olha o que diz em Sofonias: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor, Ele quer se alegrar conosco.
O Senhor Jesus, aliás, Jesus também sofre conosco quando sofremos, mas Ele muito mais se alegra quando a nossa alegria está nele. O Senhor se regozija conosco também. Há exemplos em todo o Evangelho do valor que Jesus dava à solitude, aos momentos que Ele ficava a sós. Ele ficava o dia todo, como eu disse, cercado por discípulos, mas de vez em quando Ele também parava. Então, se Jesus dependia de períodos regulares de afastamento para comunicar-se com Deus, imagina nós, Então, a gente precisa aprender a separar, a achar tempo para ter esse momento a sós com o Senhor. Isso é importantíssimo na nossa vida. Nós temos muita agitação. A gente precisa, em algum momento, parar e ouvir a voz do Senhor. Eu trabalhei 19 anos no banco, Fui gerente. E eu lembro que era uma agitação tão grande, uma coisa tão maluca no banco, era tanta correria, que eu chegava em casa, parava o carro na garagem, desligava o carro, e eu ficava pelo menos 10 minutos lá no carro, em silêncio absoluto, para poder pôr a cabeça no lugar. Sabe quando está tudo espalhado, você tem que juntar tudo para poder entrar? É isso que devemos fazer. É parar tudo, juntar e lançar aos pés do Senhor, porque a resposta virá. Nós precisamos desse tempo. Tudo que pedimos é para glorificar a Deus. A nossa oração precisa glorificar o Pai. Vamos continuar aqui um outro ponto também das lições aí. Jesus falou sobre o Pai, que deve ser achado em secreto e que recompensa abertamente os seus filhos. Agora Ele nos ensina também o que toda Escritura é considerado em toda a Escritura a principal questão em oração: a garantia de que a nossa oração será ouvida e respondida. Todas as orações são ouvidas e respondidas. Nem sempre a resposta vem do jeito que nós queremos, mas todas elas são respondidas. O texto lá em Mateus 7, olha lá: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta é aberta. E aí nós vamos ver, embalar aqui o texto de Tiago 4, que diz assim: quando porém não recebem, pois pedem, quando porém não recebem, não recebem, pois, está errado ali, pois pedem por motivos errados, para gastarem seu bel prazer. Então, assim, a versão Almeida Corrigida diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis maus, Então, assim, nós vamos ver aqui, Jesus usando as palavras, Ele usa essas palavras que são quase a mesma coisa, só que diferente, Dar-se-vos-á, acharei, abrir-se-vos-á. E depois oferece como fundamento da tal certeza a lei do reino, Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Não podemos deixar de sentir com esta repetição que Jesus quer imprimir de modo profundo em nossas mentes uma única verdade: que podemos e devemos com muita confiança esperarmos uma resposta para a nossa oração. Depois da revelação do amor do Pai, não há lição mais importante do que essa: todo aquele que pede, recebe. Irmãos, nós vamos falar daqui a pouco também sobre perseverança. Mas há algo melhor. Mesmo diante de tantas coisas que passamos, não há nada melhor do que o nosso relacionamento com Deus. Joelhos dobrados, em meio às dificuldades, nos faz... Olha, na pior das hipóteses, quando a gente passa por uma crise, que a gente vai para o joelho, na pior das hipóteses, a nossa fé aumenta, a nossa intimidade com Deus aumenta, o nosso relacionamento melhora. Já pararam para pensar nisso? E eu penso na minha vida que o próprio relacionamento com Deus, o aumento, a maior intimidade com o Pai, para mim já é uma recompensa, já é uma resposta de oração. O Senhor realmente quer que tenhamos absoluta certeza de que pedir
buscar e bater, nunca é em vão. Receber uma resposta, achar Deus, o coração aberto e a casa do Pai são frutos garantidos da oração. Ele conhece o nosso coração, sabe que dúvida e falta de confiança em Deus é algo natural para nós e sabe como facilmente temos a tendência de pensar sobre a oração como um trabalho religioso sem resposta. Sabe o ritual? Aqueles que outras religiões por aí fazem, de bater o cartão. Eu vou fazer a minha reza aqui, mas não com fé, com alegria e tal, eu vou fazer por fazer. Aí é melhor não fazer. Mas o que Deus espera de nós? Que nós façamos nossas orações, que nós o supliquemos, que nós o procuremos com amor, na certeza de que Ele está nos ouvindo. Esse é um dos pontos mais importantes dessa lição, é termos a certeza de que a resposta virá. Se você pedir e não receber, é porque deve haver algo errado ou faltando na oração. Confesso que quando eu li isso no livro, deu um nó na minha mente. Porque se nós então não recebemos, se nós não obtivermos as respostas às nossas orações, é porque estamos orando errado. Então como eu devo orar? Esta é a pergunta. Como devemos orar? Devemos orar de acordo com a palavra de Deus. Buscarmos os nossos desejos, os nossos pensamentos, o que nós precisamos e o que nós queremos, de acordo com as nossas necessidades. E perseverar é uma das coisas mais importantes neste processo de aprendizado. Deixe a palavra e o Espírito ensiná-lo a orar corretamente. Mas não deixe que a confiança que ele busca despertar se vá. Não deixe que essa expectativa vá embora, porque nós somos um grupo de pessoas aceleradas. Nós oramos e queremos que as coisas aconteçam rápidas. Não, deixe que Deus vá nos ensinando pouco a pouco. Tiago diz, a gente pede por motivos errados, por nosso próprio deleite, por nosso próprio prazer. Então vamos aprender a pedir, a orar de acordo com a sua palavra. Determinadas coisas estão glorificando. Isso aqui que eu estou pedindo, vai glorificar a Deus? Eu estou pedindo, eu também oro por situações financeiras. Mas vamos lá, se eu tivesse muito dinheiro, olha, se eu fosse, quem é o mais rico? É o Bill Gates? Então, se eu fosse um Bill Gates, será que com todo esse dinheiro do mundo, eu estaria glorificando a Deus com tudo isso? É uma resposta. Aliás, é uma boa pergunta. Será que realmente eu estaria glorificando a Deus com todo esse dinheiro? Será que o meu coração, o foco não iria ser desviado? Hoje eu tenho a minha convicção com o Senhor, por isso que eu acho que é bom viver de mesada, que se eu tivesse muito eu não sei como seria. Mas será? Hoje eu sei que o meu olho, meu coração, meu foco, meu olhar está no Senhor. Mas será que se eu tivesse alguma outra coisa aí, Deus o sabe? Será que meu foco continuaria nele? Precisamos aprender a orar. O que eu estou pedindo, glorifica ao Senhor? Então continue pedindo. Persevere, insista, que a resposta virá. E se não virá do jeito que nós estamos esperando, o nosso relacionamento com Deus está melhorando. E quando alcançarmos a maturidade, a resposta virá e nós vamos glorificar. Se surgirem perguntas e dificuldades, não procuremos entender as dificuldades primeiro, para depois aceitar a palavra. Vamos olhar para a palavra e ver o que está acontecendo. Deixa eu correr aqui. De acordo com o que nós vemos, estudamos, então a oração consiste em duas partes, ou dois lados, um lado humano e um lado divino. O humano é pedir e o divino é dar. É como se ele nos dissesse que nós não podemos ficar sem uma resposta, porque é a vontade de Deus nos responder. Então assim, se a resposta não vem, persevere, insista. Lembra de Jacó lá no Vale do Jabó, que passou a noite toda lutando com o anjo? Enquanto você não me abençoar, você não vai sair daqui. Enquanto você não abençoar, eu não vou te deixar ir. É assim, lute, insista, persevere, trabalhe na sua oração, trabalhe a sua busca, a sua intimidade com Deus. Não se desespere.
O Senhor não perdeu o controle de tudo. Moisés, lembram-se da história de Moisés? Moisés foi uma das pessoas, porque às vezes Deus também fala não. Às vezes Deus é claro no não. Olha lá, pode haver casos em que a resposta seja uma recusa, como aconteceu com Moisés. Moisés, ele pediu para entrar na terra prometida, mas ele não entrou. Isso está lá em Deuteronômio 3, de 21 a 29. Porque Deus, lá em Meribá, falou para ele para ele falar a rocha, e ele ficar bravo porque o povo estava apostatando, o povo estava em pecado, em rebeldia, e em vez de falar a rocha, ele fica tão bravo que ele bate na rocha. E o texto diz que Deus então avisa para ele: você foi desobediente, você foi negligente. Eu disse para você falar a rocha, e você bateu na rocha, feriu a rocha 2 vezes, e por conta disso você verá a terra, mas não entrará. Deuteronômio 3, Moisés ainda chaveca, né? Oh Deus, deixa eu ver se eu consigo. Fiz tanto. Oh Deus, eu sou tão bonitinho. Eu sou líder de louvor, eu sou líder do povo, eu sou conselheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Deixa eu entrar. Moisés, eu sei o que é melhor para você. Nesse momento, por conta da sua desobediência, você não vai entrar. Mas, gente, quem foi Moisés antes, durante e depois da sua vida? Grande líder, grande homem de Deus, grande exemplo para nós. Mas Deus também disse não a ele. Então, assim, se ele disse não para Moisés, ele pode. Por que não dizer a nós? Não é verdade? Bom, enfim. O alvo da nossa oração deve ser a resposta. Pedi e dar-se-vos-á. Não vamos nos abater quando recebemos uma recusa. Não vamos nos abater quando a resposta demora a vir. Irmãos, eu estou falando, tudo que eu estou falando também é por experiência. A gente também está pedindo, a gente também está aguardando. E coisa difícil. Olha, nós vivemos na geração McDonald's, né? Fast food. A gente entra na igreja ali pedindo, e a gente quer sentar aqui na frente e já chegar com a resposta. Nós não temos mais paciência. Nós não temos mais paciência para aguardar no Senhor. E isto é um tratar de Deus também na nossa vida. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. Né? Aí o outro texto vai dizer, né? Lancem a sociedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Então, irmãos, precisamos aprender, precisamos praticar e perseverar. Última coisa, último ponto. O que é mais difícil? Deixa eu ver, essa eu pus. Pedir ou entregar? Quem pede admite uma falta. Quem entrega abre mão de algo. Às vezes, até algo valioso. Então, assim, Tiago nos escreveu, né? Que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Somos iguais criancinhas mimadas. Ai, pai, eu quero isso, eu quero. Mas, filho, isso daqui não vai servir para você agora. Não interessa, eu quero. Mas eu quero. Filho, eu estou falando, eu sei que lá na frente vai ser melhor assim ou assado. Não, mas eu quero. Muitas vezes nós somos assim, né? Pedidos infantis são sempre para o desfrute de quem pede. Quero aquela casa maior, quero aquele carro melhor, quero aquele namorado bonito, aquela namorada bonita, né? Sempre por alguns motivos errados. E como o Tiago diz, para gastarmos em nossos próprios prazeres. Tiago vai nos ensinar também algumas coisas. Ele diz assim, Tiago era um homem cheio de sabedoria, mas nem sempre foi assim. Lembre-se que Tiago, apóstolo justo, lá perto de Hebreus, no livro depois de Hebreus, era o irmão de Jesus, né? Irmão de mãe, por parte de mãe. Então nós vamos ver ali que ele demorou, Jesus demorou para cair nas graças de Tiago. Os irmãos de Tiago não gostavam de Jesus, né? Então assim, mas depois nós vamos ver que quando Tiago tem um encontro com Cristo, então assim, a gente precisa, com a oração, buscarmos a sabedoria do Senhor, assim como Tiago fez. Somente a sabedoria verdadeira nos leva a orar como convém. E a oração boa aos ouvidos de Deus, nós vamos saber que Ele vai receber
o que nós pedimos, o que nós entregamos. Pedidos amadurecidos, né? Em geral, a oração da gente, oração de gente madura, faz mais entregas que solicitações. Em vez de dizer, né, Senhor, tira meu filho do caminho mau, que tal orarmos assim, Senhor, entrego a vida do meu filho nas tuas mãos. Faça o melhor para ele. Eu sei que o Senhor tem o melhor para ele. Senhor, me ajude a passar no vestibular. Não é melhor estudar e dizer, Senhor, estou aqui estudando. Cadê o Giovanni? Giovanni, estou aqui estudando. E eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego no teu altar o meu futuro. Sofia, olha, Senhor, eu não sei se eu vou ser médica, se eu vou ser doutora, eu não sei o que eu vou ser, mas eu estou aqui me preparando, e eu quero entregar o meu futuro nas tuas mãos, para que o Senhor faça o que for melhor, para que através da minha vida, da minha carreira, da minha profissão, eu glorifique o teu nome. Então, irmãos, vamos aprender a pedir de uma forma que nós entreguemos a Deus o que estamos pedindo, e deixar para Ele resolver. Termino aqui com uma história que eu li na internet, que eu recebi de um amigo meu, que diz assim. Um amigo meu lutava contra um mau hábito. Não chegava a ser um vício. Ele gostava muito de jogar. Jogar lhe trazia alegria, descontração, leveza. O que o incomodava não era depender disso para ser alegre, descontraído e feliz. O que o incomodava era depender do jogo para ser alegre, descontraído e feliz. No fundo, ele identificava ali um tipo de dependência. E a palavra de Deus diz que nós não devemos ser escravos de nada. Durante muitos anos, ele orou pedindo a Deus que lhe tirasse aquele hábito. Pediu, suplicou, crendo que estava pedindo de acordo com a vontade de Deus. Mas a sua inclinação seguia no mesmo caminho. Ele continuava sentindo vontade de jogar. Até que um dia, enquanto ele orava, e ia sem perceber, engrossando os calos em seus joelhos, ele acreditou ter ouvido Deus sussurrar em seus ouvidos. Deus disse assim, eu não tenho prazer em tirar, mas em receber. Dê-me de presente esse prazer que você tem ao jogar. Ao ouvir aquilo, a sua percepção espiritual mudou completamente. Depois de refletir por vários dias, ele decidiu e fez uma oração diferente de todas. Ele orou assim, Senhor, quero hoje te oferecer como um presente o prazer que eu sinto ao jogar. Eu decido neste dia te entregar este meu hábito e nunca mais tomá-lo de volta. Toma, é teu. A entrega estava feita, mas ainda assim ele não estava bem certo do que aquilo tudo significava. Esta pessoa conta que desde aquele dia, algum sistema interno em seu cérebro foi desconectado. Ele nunca mais jogou, não exigiu nenhum esforço. Ele simplesmente não sentia mais vontade de jogar. Amém? Que nós possamos então entregarmos para o Senhor os nossos pedidos. É errado pedir? É pecado pedir? Não. Mas vamos entregar os nossos pedidos a Deus. E não pegar de volta. Senhor, aqui está o meu pedido. Ele é teu. Responda de acordo com a sua boa vontade. É o emprego? Senhor, faça o que é melhor. São negócios? Senhor, faça o que é melhor. É escola, namoro, marido, namorado, seja lá o que for. Vestibular, curso. Senhor, esse é o meu pedido. Está aqui, é teu. Faça tudo o que o Senhor quiser. Porque o que eu quero é glorificar o teu nome através da minha vida. Amém?